Bom dia a todos os irmãos. Cumprimentemos o irmão que está ao seu lado, dizendo: seja bem-vindo à igreja hoje. Sejam bem-vindos a todos os irmãos da igreja Água Viva. A gente vive uma época, um momento, nos dias de hoje, em que muitas pessoas do mundo criticam a igreja. A gente observa quantas pessoas que não conhecem a igreja e quantos apontam os dedos em nossa direção dizendo: vocês estão errados. E criticam a corrupção, esse corrompimento que a igreja tem passado nos dias de hoje, dizendo: a igreja está para acabar, para morrer. E assim, dentro da igreja também, há homens que clamam por reforma. Eu também, quando fazia seminário, gritava assim: reforma, a gente precisa fazer a reforma da reforma. Uma nova reforma protestante tem que acontecer dentro das igrejas. Mas, na realidade, vivemos apenas por palavras e não conseguimos sair de palavras, de meras palavras, não conseguindo colocar em prática nas ações. Algo diferente que nós observamos na história da reforma, como homens como Calvino, homens como Lutero, homens como Knox, que lutaram para que a reforma pudesse acontecer. Imagina um jovem como Lutero, ele traduz a sua Bíblia e de latim para o alemão, o Novo Testamento inteiro. Essa é uma ação verdadeira de um jovem que realmente quer mudar algo que está errado. Muitas vezes nós criticamos a igreja, nós criticamos o sistema, mas nada conseguimos fazer, nada fazemos para que ela mude, ou para que esse sistema mude. Apenas ficamos a olhar e a dizer: olha que porcaria, é isso aí, vai afundar, deixa afundar, é Titanic, não fica dentro não, saia daí, pessoal. Esse muitas vezes é o nosso pensamento. Muitas pessoas anseiam por mudanças, mas muitas pessoas não conseguem colocar em prática essa mudança que está em sua mente, talvez em seu coração. A palavra de hoje nos coloca algo muito importante para pensarmos sobre a igreja. Porque tantas pessoas têm criticado a igreja? Porque tantas pessoas que mal conhecem a igreja têm apontado o dedo em nossa direção, dizendo que vocês estão errados? Por que isso tem acontecido? Realmente acredito que algo estava errado. Algo está errado em nós. Algo na vida do fiel, na vida do cristão está errado, para que sejamos tão criticados. Gostaria de observar através da palavra de hoje como viviam os irmãos da igreja primitiva. Como os irmãos da igreja primitiva viviam, a ponto de todas as pessoas à sua volta elogiarem essa igreja, terem a simpatia por essa igreja. A gente vê no versículo 47, diz assim: louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Veja que interessante. A igreja primitiva não era apenas uma igreja que contava com a simpatia dos fiéis que frequentavam e participavam dela. Ela tinha a simpatia de todo o povo, pessoal. Irmãos, a igreja tinha simpatia de todo o povo. Imagina, as pessoas que estão à nossa volta, por exemplo, dizendo: poxa, que igreja legal, que igreja fantástica. Eu não sou cristão, mas eu acho que vocês fazem um trabalho legal. Geralmente a gente observa isso acontecendo quando a gente faz missões. Não quando a gente faz dentro da igreja, a gente faz missões e vai seguindo pelas ruas, cantando e mostrando. A pessoa fala: que trabalho legal, interessante que vocês estão fazendo. Esse é um dos únicos momentos em que muitos de nós somos elogiados como cristãos. Por que isso tem acontecido? O cristão tem vivido uma vida corrompida dentro deste mundo. O cristão não tem feito diferença nenhuma no meio em que ele vive. A palavra nos diz claramente: seja sal e luz deste mundo. Mas nós perdemos essa função.
Nós estamos juntos do mundo, né? Nós somos absorvidos pelo mundo. Tanto que muitas coisas deste mundo, dessa cultura do mundana, se aplica dentro da igreja hoje em dia. Eu gostaria de observar hoje, através dos irmãos, com a palavra de hoje, como nós podemos então mudar essa situação. Como podemos mudar então aquilo que nós temos em nosso coração, aquilo que nós temos recebido, né, de críticas em relação à igreja. Como podemos mudar? O ideal é vermos uma igreja que realmente foi exemplar. E por isso escolhi a igreja primitiva. Uma igreja que foi exemplo. Sim, a igreja primitiva tinha seus problemas. Mas dentro do seu problema, eles conseguiam resolver esses problemas através da palavra do Senhor. Vamos ver a palavra de hoje? Primeiramente, né, a gente observa no versículo 41. Vamos ler todos juntos? Leamos juntos. Então os que... 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Eu acho que trazer pessoas para a igreja, né, a forma mais fácil de trazer pessoas para a igreja, eu acredito que é fazendo um mega churrasco, né, principalmente para jovens, né, principalmente universitários, né. Pessoal, sempre a gente não tem dinheiro, então, universitário, né? Por quê? Os universitários adoram churrasco, né? Comer um churrasco, comer carne boa, boca livre é a melhor coisa que um universitário quer, né? Eu lembro que também, quando eu era universitário, eu adorava, né? Uma boca livre, eu estava em todas. Né? Da mesma forma, né? Trazer membros para a igreja, né? É muito fácil. Basta ter um cara dentro da igreja que tenha um dinheiro para investir e dizer, vamos fazer um churrasco todo domingo, vamos trazer todo mundo. Né? Vê se vai ficar lugar vazio aqui, irmão. Tenho certeza. Lota. Né? A igreja primitiva, ela tinha uma comunhão. Né? Aqui diz comunhão no partir do pão e nas orações. Muitas vezes a igreja foca tanto nessa comunhão que a gente esquece o lado espiritual dessa comunhão. Muitas vezes a gente se preocupa tanto com aquilo que a gente vai compartilhar para comer, que a gente esquece do pão espiritual, daquilo que é a comunhão espiritual de Deus para a nossa vida. Observe a sua vida espiritual, irmãos. Na nossa igreja, principalmente, a gente tem muita coisa para comer. Né? Depois que eu vim para a igreja de Água Viva, eu engordei 7 quilos. Tá difícil, né? E minha esposa tem reclamado, está falando, você está ficando gordo. A gente gosta de comer, né? É bom comer. É um momento de comunhão, um momento de alegria. A gente come, vai comendo, poxa, que legal. Mas e aí? E depois da comida? Vocês perceberam que quando acaba a comida, o pessoal vai indo embora? Ó, pessoal, vão indo embora, vão indo nessa, né? Muitas vezes a nossa comunhão espiritual tem sido largada de lado, colocada de lado. A nossa comunhão tem sido apenas o partir o pão. Sim, o partir o pão é importante. Tanto que o partir o pão, a gente parte o nosso pão com pessoas que são íntimas, né, à nossa volta. Principalmente quando a gente come lá embaixo. Veja, nós muitas vezes sentamos com sempre as mesmas pessoas que sentamos em todos os domingos. Não é partir o pão apenas a nossa vida espiritual. A igreja primitiva não se baseava apenas em partir o pão, irmãos. A igreja primitiva se baseava em partir o pão e também partir a comunhão espiritual. Isso é essencial para nós, irmãos. Veja, no partir do pão e nas orações. A gente tem reuniões de orações de quinta e de sábado, irmãos. É com muita tristeza que digo, vem um pingado de gente, né? O pessoal que vem é muito importante, mas o número é miserável, sabe? Você chega a olhar e fala, poxa, que é isso? Cadê a oração, irmãos? Tem gente que fala, não consigo acordar de manhã, porque 6 horas da manhã é muito cedo. Então vem de quinta-feira, irmão. Quinta-feira às 7. Às 8? Até eu confundi de tanto. Né? É às 8, irmãos.
Muitas vezes a gente só quer a comunhão do pão. Sabe aquela pessoa que só está na hora da alegria? Arroz de festa, está em todas. Mas na hora, vamos orar agora, irmão. Meu irmão, está difícil hoje. Hoje eu não estou com foco para oração. Muitas vezes é o que nós fazemos no nosso dia a dia. Veja a igreja primitiva, ela tinha oração. Se você tem tempo para falar mal da igreja, irmão, se você tem tempo para falar e criticar da igreja, em vez disso, ore. Ore. Ore e diga, Senhor, a nossa igreja está passando por problemas. Eu não estou gostando desse fato. Senhor, muda, Senhor. Muda. Mas muitas vezes nós vivemos a vida espiritual apenas com a nossa boquinha. Feito fariseu. Né? O fariseu é melhor ainda, porque o fariseu pelo menos pratica. Ele só não tem o coração. Só falamos, irmãos, precisamos mudar. E a tua vida, irmão? E a tua vida? Veja, eles tinham comunhão no partir do pão e também a comunhão das orações. Eu convido os irmãos que realmente querem a mudança dentro da igreja, que querem que a igreja seja realmente a igreja movida pelo mover de Deus. Venha orar. Venha orar. Quinta-feira, 8 horas. Sábado, 6 horas da manhã. Oremos juntos. Esse era o coração dos irmãos da igreja primitiva. Eles oravam. Algo que eu invejo muito na igrejas pentecostais, irmãos, né? Doutrinamente eu não concordo com algumas coisas, mas na oração, irmãos, a igreja pentecostal, só falta cair trovão no meio aqui. Não é, pessoal? Vai numa igreja pentecostal, numa assembleiana, para ver o momento de oração deles, irmãos. Mas a igreja presbiteriana, na hora da oração, é isso aqui, ó, esse silêncio assim. Ó. Se você der um arroto, a pessoa ouve, todo mundo ouve. Na igreja assembleiana, você pode fazer o que quiser, ninguém ouve. Todo mundo orando, fervorosamente. Irmãos, é o que nós necessitamos. Né? A igreja primitiva era chamada por muitos teólogos como a colônia do reino de Deus. Veja como é interessante. A colônia do reino de Deus. De tão próximo daquele ideal de igreja que eles chegaram, que eram chamados da colônia do reino de Deus. Eu gostaria de pedir de coração para a nossa igreja, para os membros que aqui pertencem, para todos os irmãos que seguem a Cristo. Vamos mudar a nossa comunhão. Não seja apenas a comunhão no partir o pão, mas sim seja uma comunhão também espiritual. Hoje, na hora do almoço, irmão, vamos aplicar isso. Quando você estiver comendo, em vez de você falar de futebol, do Atlético campeão não sei o quê, diga, irmão, você tem algum tema de oração hoje? Irmão, como está a sua vida espiritual? Como você tem andado com Deus? Esse é o desafio que eu faço a todos hoje no almoço. Espero que todos possam compartilhar. Eles se esforçavam em orações. Em segundo lugar, irmãos, a igreja primitiva, com amor, preenchiam a necessidade de cada um. Eles tinham um amor. E com esse amor, preenchiam a necessidade que cada um possuía. Em João 13, versículo 34, 35, diz assim. Vou ler para vocês. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O 34 diz assim, novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Veja como é importante. A igreja primitiva se baseava nesse preencher a necessidade dos irmãos através do amor de Deus, o amor de Cristo. E por isso que era possível essa divisão de bens que eles possuíam, a ponto de vender as suas coisas e ajudar o teu próximo que estava passando por necessidade. Veja quantos aqui dentro da igreja conseguiriam fazer isso. Por exemplo, um irmão, um fulano, um ciclano está passando por um momento difícil financeiramente, não tem nem o que comer. Quantos aqui conseguiriam vender suas coisas e entregar o dinheiro para esse irmão, ou entregar algo para essa família poder se alimentar?
Talvez você possa ajudar, mas momentaneamente. Eu posso ajudar por uma semana. Mas depois não dá, irmão, porque eu tenho que viver também. Muitas vezes nós dizemos amor de cristão, amor de irmão. Mas onde está esse amor, irmãos? Onde está esse amor que tanto você diz amar, né? Muitas vezes esse amor está ausente, distante, ou não existe. Mas veja a igreja primitiva. Eles tinham amor. E com esse amor serviam uns aos outros. Eu lembro de um irmão que ele havia recebido o pagamento de um trabalho que havia feito, né? Ele recebeu um valor, para a época, né, para a idade dele, um valor razoavelmente bom, né? E ele ouviu a notícia de que um missionário estavam trabalhando no ministério e que esse ministério, os irmãos que participavam desse ministério não tinham Bíblias, né? Porque o pessoal não tinha dinheiro para comprar a Bíblia. Então, o missionário apenas lia a passagem e ninguém poderia acompanhar junto, né, a Bíblia. E assim, ele ouviu essa notícia e foi comprar, né? Ele entregou todo o dinheiro como oferta para o missionário, dizendo: missionário, o senhor está aqui, utiliza a oferta para comprar as Bíblias para os irmãos da sua igreja. Ele entregou toda, né? Era o suficiente para comprar, era mais que o suficiente para comprar as Bíblias para todos os irmãos. Ele deu um testemunho assim. E depois, o testemunho continuava dizendo, ele chorou. Ele falou, eu chorei. Por quê? Ele disse que havia chorado porque, depois de um dia, ele havia recebido uma outra ligação dizendo que haveria de fazer um trabalho que lhe renderia 3 vezes mais aquele valor que ele havia dado como oferta para a igreja e para a missão. Veja que interessante, irmão. Não estou falando que você agora, a partir de hoje, Universal, investe 10 mil, você vai ter 30 mil de volta. Não é isso, irmãos. Estou dizendo para vocês, irmãos, veja esse coração. Senhor, abençoa aqueles que realmente têm esse coração. Não é abençoar aquele que, eu vou investir 10, então vai me dar. Não é isso, irmão. É aquele que tem o coração, que quer servir ao Senhor de qualquer forma, de qualquer jeito. Ele não se aguenta. Senhor, quero servir, quero te entregar. A esses homens o Senhor abençoa, irmãos. Como abençoa? Da mesma forma, a igreja primitiva, eu tenho certeza que era abençoada por isso. Imagina, os irmãos que estavam passando por uma dificuldade financeira sendo ajudados pela outra. E como seria essa alegria, né? Vocês já deram um presente para alguém? Nós já demos presentes para alguém. E quando a gente dá um presente, a pessoa que recebe fica super contente. Mas, ao mesmo tempo, você também fica contente ao ver a alegria daquela pessoa recebendo o seu presente. É ou não é verdade, irmãos? Eu estou no culto coreano, parece que está muito sério aqui. É ou não é verdade, irmãos? Quando a gente dá o presente, então a gente fica contente, a gente fica feliz, porque aquele irmão fica tão feliz. Poxa, irmão, muito obrigado, era aquilo que eu precisava. Talvez não seja, estava mentindo, né? Mas a gente fica contente ao ver o irmão contente, né? Da mesma forma, imagina a alegria do povo, dessa comunidade, da igreja primitiva. Um ajudando o outro. E assim, a alegria tomando conta desse lugar. Veja se há alegria na tua vida espiritual, juntamente com a comunidade que você está servindo. Acredito que esse é o termômetro para você saber se você está realmente tendo uma vida saudável dentro da igreja ou não. Você está tendo alegria em servir a Deus? Você tem alegria em ajudar o teu irmão? Você tem alegria em servir a tua igreja? Esse é o nosso termômetro para verificarmos a nossa vida espiritual. Irmãos, a igreja primitiva era uma igreja que estava com os valores ligados aos valores de Deus. As pessoas que eram talvez materialistas largaram esse pensamento e começaram a entregar aquilo que era de posse pessoal para servir os outros irmãos. Gostaria que os nossos irmãos da igreja Água Viva também pudessem viver uma vida assim. Não estou falando para você, venda tudo que você tem agora e dê para os irmãos agora. Não. Quando alguém estiver passando necessidade, irmãos, não basta, não precisa apenas dizer, vou dar dinheiro. Não é isso que estou falando, irmãos. Você orar por ela, como a igreja primitiva fez.
você segurar em suas mãos, orar por ela e pedir: Senhor, abençoe esse irmão. Senhor, guia esse irmão para o caminho de Deus. Lhe dê conforto em seu coração para que possa passar por esse momento difícil, pois o Senhor está do seu lado e acreditamos nisso. É disso que nós precisamos, irmão. É disso. Não estou falando que nós devemos dar dinheiro ou bens, mas sim devemos dar atenção às pessoas. E por isso hoje mais um desafio para os irmãos. Se você encontrar no almoço de hoje lá embaixo, feito pelos irmãos, pela irmã Natália, pelo irmão Juninho, alguém abandonado comendo sozinho, vá lá, junte-se a essa mesa e coma com esses irmãos. Da mesma forma, perguntando sobre a sua vida espiritual, para que sejamos realmente uma família em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, irmãos, a igreja primitiva, eles se esforçavam em reunir unânimes o templo. Eles se esforçavam em reunir unânimes em templo. Né? Eles tinham um coração. Hoje em dia, ter um coração é muito difícil. Muitos têm cada um o seu pensamento, cada um vive a sua cultura, veio da sua cultura, cada um veio de uma criação diferente. Cada um vive e pensa de maneiras diferentes. Mas a igreja primitiva tinha um coração, irmão. Sabe qual é esse coração? Era o coração de adorar a Deus. Era o coração de exaltar o nome de Deus. Porque eles se esforçavam, unânimes, em reunir nesse templo. É o que diz o versículo 46. Vamos ler todos juntos o versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Os irmãos da igreja primitiva tinham um coração. Nós não necessariamente precisamos pensar iguais uns aos outros, mas ter um coração é essencial para uma igreja, irmãos. Ter um coração para quê? Para adorarmos a Deus. Ter um coração para quê? Para servirmos para a obra do Evangelho do Senhor. Eles tinham esse coração, irmãos, um coração. Um coração que se esforçava em reunir-se. Eu lembro quando eu estava namorando a minha esposa ainda. E como era bom encontrá-la, né? Na época de namoro tudo fica brilhante, né? A tua namorada parece a coisa mais linda do mundo, né? Os irmãos já sentiram isso, os irmãos casados, né? Ou não? Eu olhava para minha esposa, né, e ia buscá-la, ela saía do apartamento, descendo e já ficava observando. Nossa, como é bonita. E brilha, sabe? Pessoal, não estou exagerando, estou exagerando um pouco, né? A vontade que nós tínhamos de nos encontrar, era todo instante. A gente não tinha um dia da semana assim, vai ser sempre só os sábados que vamos nos ver. Mas era difícil isso. A gente queria se encontrar a todo instante, todo momento. A gente ligava: você está fazendo o quê? Estou comendo, estou fazendo... Então vamos nos encontrar. A gente se encontrava. E não tinha muita coisa para fazer. A gente não conversava muito, mas só de olhar um para o outro dizia: como estou feliz. Eu, pelo menos. A nossa vontade tem que ser essa. A vontade de se reunir dentro da igreja, a vontade de vir à igreja e encontrar o irmão. Será que você tem essa vontade, irmão? Você tem aquela vontade de: quero encontrar o evangelista Dario de qualquer jeito, hoje eu quero vê-lo de qualquer forma. Será que ele engordou ou não engordou? Será como que está? Esse coração, será que você tem esse coração? O pastor, né, falecido Martin Lloyd-Jones, eu li no livro dele, dizia assim: irmão, se você não tem o anseio e nem a vontade de encontrar o irmão cristão da sua igreja, você tem que rever a tua vida espiritual, para ver se realmente você acredita em Deus. Palavra forte, eu achei. Poxa, como é forte. Porque muitas vezes eu não tenho muita vontade de ver ninguém.
Ao ler essa palavra, pensei, realmente, a igreja primitiva era diferente por causa disso. As pessoas queriam se encontrar. As pessoas queriam entrar em comunhão com os irmãos, para adorar ao Senhor, exaltar o nome de Deus, para estar ali, buscando, né, e louvando, adorando ao Pai. Será que, irmãos, vocês têm tido esse coração? Será que realmente você tem esse anseio de vir para a igreja e encontrar os irmãos, para ter comunhão com eles, comunhão espiritual, comunhão para compartilhar o pão? Será que tem tido esse coração? Pois a igreja primitiva tinha esse coração. E era por isso uma igreja exemplar para nós. Exemplar. Porque essa igreja nos mostrou como uma igreja realmente deve ser. Eu gostaria que a nossa igreja Água Viva fosse uma igreja assim. Que cada um aqui tivesse esse anseio, essa vontade de encontrar fulano, de encontrar cicrano dentro da igreja. E poder abraçá-lo, poder saudá-lo com alegria. Irmãos, muitas vezes, mesmo dentro da igreja, a gente fica com a cara amarrada, com a cara fechada, né? Vamos fazer o seguinte, cumprimenta o irmão que está ao lado dizendo, eu estou feliz por você. Você realmente está feliz pelo seu irmão, irmão? Está realmente feliz pelo teu irmão? Só uma pessoa disse amém. Veja como a gente é falso, né? Os jovens, né? Adolescentes, jovens, eles, dependendo das situações, tem jovens, adolescentes que adoram ir para a igreja. Eles querem de qualquer jeito. Eu lembro uma época em que eu estava afim de uma irmã dentro da igreja. Poxa, irmãos, como eu tinha vontade de ir para a igreja. Eu contava no dedo, segunda, terça, quarta, quinta. Aí sábado tinha um encontro, sábado. Ia para o encontro dos jovens, né? E você não vai de qualquer jeito, irmão. Você tem que ir bonito. Né? Você tem que ir cheiroso. E havia todo um ritual, me preparava o melhor possível, porque tem que enfeitar, né? Aí eu me enfeitava, tomava um banho, depois passava um perfume bom, fazia o cabelo, vestia roupa, tirava a roupa, vestia roupa. Sabe aquelas coisas que as mulheres fazem geralmente? Na época eu estava afim de uma menina, eu fiz isso. Né? Como foi realmente essa vontade de encontrá-la era grande? E essa vontade era tamanha que eu sempre contava no dedo os dias e horário. E quando eu a encontrava, a irmã nem sabia que eu estava afim dela. Né? Para mim, era um ser insignificante para ela. Né? Eu não existia praticamente para ela. Né? Tanto que eu usava perfume para que ela pudesse ver, ó, meu cheiro aqui, ó. Sinta o meu cheiro. Acredito que há algo semelhante em nosso coração, mas espiritual, não carnal, tem que existir em nossa vida. Se você não tem esse coração desse coração que realmente quer encontrar a Deus, quer encontrar os irmãos, realmente temos que rever a nossa vida espiritual. Pelo menos na tua vida, irmão, pelo menos em seu coração. A vontade de encontrar a Deus tem que existir. Talvez você não goste dos irmãos que estão à sua volta. Talvez você não concorde com as pessoas que você convive. Mas no mínimo o teu coração tem que ser um coração que anseia ver a Deus. Que seja esse seu coração, o coração dos irmãos da Igreja Água Viva. Gostaria de concluir a palavra de hoje, dizendo aos irmãos, lendo o versículo 47. Vamos ler todos juntos o versículo 47? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Algo interessante vem acontecendo ultimamente. Com a mudança do Papa, o Papa Francisco, ele tem feito coisas bem diferentes daquilo que nós acompanhávamos, né, pela televisão, ou pelos jornais, ou pela mídia. No Brasil também, e também
na Coreia, eu acompanhei jornais quando ele visitou por lá, algo diferente dos outros papas, né? Ele não usava o Papa Móvel, né? Ele usava um carro bem simples. Na Coreia também ele usa um carro super simples. A Coreia gosta de carro grande, país pequenininho, mas gosta de carro grande. Com certeza prepararam um carro gigante para ele, mas ele queria um carro bem simples. Aqueles carros 1.5. No Brasil também, né? Eu lembro na televisão que viu o Papa andando de Idea, aquele Fiat Idea. E também ele não se hospedou em superhotéis. É o que geralmente os papas faziam, né? Hospedavam em hotéis de luxo, 5 estrelas, 6 estrelas. Mas ele hospedava-se em campos missionários ou locais onde os irmãos se reuniam ali. Lugares bem diferentes daquilo que nós estávamos acostumados. E muitas pessoas conseguiram, com isso, olhar de uma forma diferente. Né? Até eu, que criticava tanto, eu falei, poxa, esse Papa é diferente. Né? E muitas pessoas da igreja também têm elogiado esse homem. Olha, Papa Francisco é interessante, é legal. Vocês também têm dito, vocês também sentiram isso. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Veja, quando uma pessoa realmente muda algumas coisas, as pessoas à sua volta, elas sentem que você mudou. Está entendendo? Quando você, como cristão, você diz, eu sou cristão, e faz as mesmas coisas que o mundo faz. Eu sou cristão e coloco gambinete na minha casa. Disseram que tem um chupa-cabra, que pega até o HD também. Não sei se é chupa-cabra. É chupa-cabra? É o que pega, puxa o sinal HD. Né? Irmãos, a gente de ser cristão, em vez de sermos exemplos, a gente faz as mesmas coisas que o mundo faz. Eu também já coloquei gambiarra na minha casa. Faz tempo. Mas eu me arrependo, verdadeiramente, diante do Senhor. Toda vez que o rapaz da TVA vem na minha casa e diz, Senhor, você não quer todos os canais abertos para você? Mas como? Paga 300 para mim, eu abro tudo para você. Canal pornô, canal tudo. Que é isso? Não precisa. Muitos de nós, diante dessas tentações, somos e acabamos seguindo, né? Acabamos cedendo a essas tentações. Veja, uma pessoa, né? Você pode dizer o Papa, sim. Uma pessoa mudou algumas coisas, irmãos. E muitos estão dizendo, esse homem é legal, esse homem é simpático. Da mesma forma, irmão, se você mudar um pouco, como cristão verdadeiro diante do Senhor, as pessoas que estão à sua volta dirão, esse é cristão, eu tenho simpatia por ele é legal. Veja, a igreja primitiva, as pessoas que nela conviviam diziam, tiveram a simpatia desse povo, e assim, com certeza, essas pessoas eram admiradas por elas. Da mesma forma, irmão, muda um pouco a tua vida. Não precisa mudar muita coisa, não. Não dá para mudar de repente o teu costume. Muda só um pouquinho. Esse pouco que você mudar vai ser algo essencial para que muitos que estão à sua volta mudem contigo. E ao final, como Deus abençoa a igreja que serve ao Senhor. Veja, o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Dia a dia vinham homens em busca da palavra de Deus, que o Senhor enviava para aquela igreja. Da mesma forma, se nós vivemos como cristãos verdadeiros diante do Senhor, se nós agirmos como uma igreja verdadeira diante do Senhor, muitas e muitas pessoas virão aqui nesse lugar, para juntos adorarmos o nome do Pai, para juntos exaltarmos o nome do nosso Senhor. Que seja esse seu coração, irmão, uma mudança.
uma pequena mudança capaz de mover toda uma nação, capaz de mover toda uma igreja. Que seja essa a tua vida, a minha vida, a vida de toda a nossa igreja. Oremos.